Este anime tem uma história insana. Shinichi tem uma família feliz que o ama muito, mas um dia quando ele volta pra casa, sua mãe tenta eliminá-lo. Ele não entende o que está acontecendo. Tudo começa quando alienígenas do espaço sideral, conhecidos como parasitas, chegam à Terra e começam a tomar conta dos cérebros das pessoas para sobreviver. Ao mesmo tempo, conhecemos Shinichi, um nerd feio e sem dinheiro que se sente um completo fracasso, incapaz de sequer olhar sua mãe nos olhos. Houve uma vez em que ele tentou agir como um protagonista, mas acabou causando uma bagunça na cozinha, levando sua mãe a se queimar enquanto o salvava do óleo quente. Uma noite, enquanto Shinichi dorme, um parasita tenta entrar em seu cérebro, mas não consegue porque ele está de fones de ouvido. Em vez disso, tenta entrar pelo nariz, mas Shinichi espirra, acordando em pânico. Ele vê o parasita se contorcendo e pensa que é uma cobra. Como Saitama, pega um caderno para esmagá-lo, mas o parasita se enterra em sua mão tentando alcançar seu cérebro. Rapidamente, Shinichi usa seus fones de ouvido para amarrar o braço, impedindo o parasita de avançar. Seus pais ouvem a confusão e correm para o quarto dele. Shinichi diz que uma cobra mordeu sua mão, mas eles não veem nada e acham que ele só teve um pesadelo. Na manhã seguinte, no café da manhã, Shinichi menciona que sua mão está dormente. Sua mãe lhe oferece uma refeição completa, mas ele só quer pão, o que a preocupa, já que ele não está comendo direito. Uma aranha aparece na mesa, e Shinichi fica mais assustado do que uma criança de 5 anos ficaria. A caminho da escola, a amiga de infância de Shinichi, Murano, tenta surpreendê-lo com um golpe brincalhão, mas ele instintivamente o bloqueia com a mão direita, surpreendendo os dois. Murano acha que ele está apenas brincando, mas quando Shinichi tenta explicar, ele acidentalmente toca no peito dela. Ela fica brava, dá um tapa nele e vai embora. Outra amiga, Yuko, pega os óculos dele e pergunta por que ele fez isso. Shinichi apenas dá de ombros, também confuso. Na aula, Shinichi cochila e é pego usando o celular, o que não é permitido, então o professor o repreende. Depois da escola, ele vai para casa e vê uma garota prestes a ser atropelada por um carro. Sem pensar, ele para o carro com a mão achando que é o Saitama, mas algo está estranho. Sentindo-se sobrecarregado, ele vai para casa e no seu quarto pega uma faca, pensando em cortar a mão direita. Mas então algo incrível acontece. Sua mão se transforma em uma forma semelhante a um rosto, um ser chamado Midi. Este é o parasita que entrou em sua mão. Midi explica que agora faz parte dele. Shinichi ri pra caramba e tenta atacar Midi, mas Midi o impede facilmente. Curioso, Shinichi pergunta o que Midi realmente é, mas Midi diz que está cansado e dorme. Shinichi procura respostas online, mas não encontra nada útil e decide deixar isso de lado por enquanto. No dia seguinte, Shinichi acorda com uma surpresa. Midi melhorou muito na fala e agora consegue falar claramente. Midi diz a Shinichi que não se lembra de onde veio, mas está irritado por não ter alcançado o cérebro de Shinichi. Isso assusta Shinichi, então ele pergunta se Midi ainda está tentando assumir o controle de seu cérebro. Midi diz que isso não é mais possível porque ele cresceu sem tomar o cérebro de Shinichi, então é tarde demais para isso. Midi explica algo importante. Se eles se separarem, Midi morrerá e Shinichi perderá o braço. Isso significa que eles têm que ficar juntos e descobrir como viver um com o outro. No café da manhã, Shinichi surpreende sua mãe pedindo mais comida do que o habitual. O pai dele está assistindo às notícias e descobre que estão ocorrendo ataques violentos por todo o país. Nesse momento, uma aranha aparece na mesa. Diferente de antes, Shinichi mantém a calma, pega-a e joga fora. A caminho da escola, ele decide tomar um caminho diferente. Midi acorda e pergunta para onde estão indo. Shinichi diz que está indo para a delegacia. Midi desaconselha, preocupado que isso possa causar problemas para ambos. A conversa deles é interrompida quando Midi sente outro parasita por perto. Shinichi quer saber como Midi consegue perceber isso, e Midi explica que consegue sentir outros parasitas e dizer quão próximos eles estão. Enquanto caminham, Shinichi fica assustado e pensa em voltar, mas Midi insiste que eles precisam descobrir o que está acontecendo. Eles continuam e encontram um parasita controlando um cachorro em um beco. O parasita do cachorro está comendo outro cachorro. O parasita, usando o cachorro como hospedeiro, fala com Shinichi dizendo que está desconfortável no corpo de um animal. Midi avisa Shinichi que o parasita do cachorro quer tomar conta do seu cérebro. Eles rapidamente fazem um plano para lidar com a ameaça. Eles esperam o parasita do cachorro em um parque prontos para lutar contra ele. Quando a luta começa, o parasita do cachorro se transforma em uma criatura alada e os persegue. Antes que possa atacar, Migi também se transforma, e com movimentos precisos, remove o coração do parasita, salvando a vida de Shinichi e sua própria existência. Após essa luta intensa, Shinichi decide não ir à polícia. Ele percebe que sem a proteção de Midi, ele estaria em minutos por outros parasitas. Durante a escola, Shinichi participa de um jogo de basquete na aula de educação física. Yuko sugere que se ele fizer a próxima cesta, isso pode ajudar a amenizar as coisas com Murano. Com a ajuda de Midi, Shinichi acerta uma enterrada perfeita pouco antes do jogo terminar. Após o jogo, Yuko organiza para que Murano e Shinichi passem um tempo a sós.
Shinichi pede desculpas, e Murano sugere que ela pode perdoá-lo se eles forem a um encontro para comer bolo. Shinichi concorda, mas Midi percebe os sentimentos mais profundos de Shinichi por Murano e aplaude, o que deixa Shinichi envergonhado. A conversa deles é interrompida por Nagai, outro colega de classe, que também gosta de Murano. Nagai desafia Shinichi para uma luta, e embora comece difícil, Migi intervém e incapacita Nagai, protegendo Shinichi. Mais tarde, Yuko menciona as notícias assustadoras sobre assassinatos canibais acontecendo em todo o mundo. Isso leva Shinichi a investigar em casa. Migi explica que esses assassinatos estão sendo cometidos por outros parasitas do espaço. Isso faz Shinichi se perguntar se eles deveriam ficar quietos ou fazer algo, já que entendem a situação. Ele sugere contar à polícia, mas Migi discorda, dizendo que não entende a moral humana e acha que os parasitas estão apenas tentando sobreviver comendo. Shinichi argumenta que vidas humanas importam, mas Migi não se solidariza, focando em sua própria sobrevivência. Migi também observa que os parasitas comem menos que os humanos. Sentindo-se confuso, Shinichi pede a Migi para mudar de assunto. Precisando de um tempo, Shinichi sai e vê um menino desperdiçando comida. Migi sente outro parasita por perto, então Shinichi decide ir para uma área isolada, pensando que pode precisar enfrentá-lo. O parasita aparece e Migi avisa que se atacar seu próprio hospedeiro, ambos podem morrer. O parasita, vendo o estado enfraquecido de Migi, sugere uma ideia inesperada: fundir-se em um corpo só. O parasita arranca seu próprio braço direito e propõe unir-se ao braço de Shinichi para ficarem mais fortes e viverem mais tempo. O parasita tenta matar o humano que está habitando, mas fica impaciente e decide fazer isso sozinho. Migi intervém, interrompe o ataque e mata o parasita invasor. Shinichi, confuso, pergunta a Migi por que ele o salvou. Migi simplesmente diz que não tinha certeza se a fusão funcionaria, então escolheu proteger sua própria sobrevivência primeiro. Alguns dias depois, Shinichi e Murano decidem sair e comer um bolo. Enquanto caminham, Murano compartilha que seus pais estavam realmente preocupados em deixá-la sair por causa de todos os assassinatos recentes acontecendo pela cidade. Eles eventualmente chegam a um parque e veem alguns garotos jogando pedras em um gato. Isso deixa tanto Shinichi quanto Murano muito chateados. Shinichi entra em cena, resgata o gato da areia e diz aos meninos para pararem de ser cruéis com os animais. Os meninos ficam com raiva e começam a jogar pedras em Shinichi, mas como Itachi, ele os impede e manda eles se afastarem. Enquanto eles se afastam, Shinichi pensa em suas conversas com Migi e percebe que as pessoas podem ser realmente maldosas. Seus pensamentos são interrompidos quando Murano pega sua mão. Ela nota algo estranho sobre sua mão direita e pega sua mão esquerda em vez disso. Ela pergunta se ele é realmente Shinichi e ele a tranquiliza dizendo que sim. No dia seguinte na escola, Migi conta a Shinichi que há um novo parasita por perto e, surpreendentemente, está na escola deles. Mais tarde, os alunos se reúnem no auditório onde o diretor apresenta um novo professor de matemática chamado Tamiya. Migi informa a Shinichi que Tamiya é o parasita que eles sentiram mais cedo. Shinichi tenta fazer contato visual com Tamiya, mas ela rapidamente o identifica como um colega parasita. Depois do evento, Migi comenta que Tamiya é muito inteligente, misturando-se perfeitamente com a sociedade humana e mantendo a vida do seu hospedeiro intacta. Shinichi vai para a aula de matemática da professora Tamiya, onde ela age como uma professora normal. Ela passa alguns exercícios do livro e depois vai até ele, perguntando por que ele ainda não terminou o trabalho. Surpreso, Shinichi rapidamente pede desculpas e diz que vai fazer isso. Após a aula, Tamiya pede para ele visitar o escritório de aconselhamento. Lá, ela tenta aliviar suas preocupações, assegurando-lhe que não tem intenção de prejudicá-lo. Ela expressa um desejo de conversar mais e sugere se encontrar depois da escola, revelando que está curiosa sobre ele porque ele é o primeiro caso como este que ela encontrou. Mais tarde naquele dia, Shinichi encontra Tamiya em uma cafeteria. Tamiya trouxe outro parasita chamado A. Durante a conversa, Tamiya pergunta a Shinichi o que ele acha que eles são. Ele responde que são criaturas que comem humanos. Tamiya então revela que ela tinha realmente difícil com A e agora está grávida. Ela pergunta a Shinichi o que ele acha que está crescendo dentro dela. Migi interrompe, afirmando que é um bebê humano normal, o que Tamiya confirma. Ela revisita sua pergunta anterior sobre a natureza deles, mas Shinichi continua incerto e direciona a conversa para aprender mais sobre eles. Durante a discussão, A de repente se levanta decidindo ir embora, vendo Shinichi como uma ameaça. Tamiya explica que quer manter seu disfarce humano e não recorrerá a ações drásticas, a menos que seja absolutamente necessário. Ela avisa friamente a Shinichi que se ele se opuser a ela, ela destruirá toda a turma deles, deixando Shinichi profundamente preocupado e perturbado sobre o que diabos ele deveria fazer. No dia seguinte, Shinichi volta para a aula de Tamiya. De repente, tanto Tamiya quanto Migi sentem a presença de A, outro parasita que quer matar Shinichi. A começa a atacar professores na escola. O diretor anuncia que todos precisam sair do prédio por causa do intruso. Enquanto alunos e professores começam a evacuar, Migi sugere um plano arriscado: usar seus colegas de classe feios como distrações para que Shinichi possa se aproximar o suficiente para atacar o coração de A.
Shinichi se recusa a deixar seus amigos se ferrarem e decide enfrentar A sozinho. Shinichi encontra um corredor vazio e começa a bloquear as portas com mesas. Migi diz a ele que A não os vê como seres separados, o que pode ajudá-los. Migi quebra uma barra de metal de uma cadeira e a entrega para Shinichi, sugerindo que lutem juntos. Eles percebem que A está subindo de um andar abaixo, tentando evitar as barricadas. A ataca, mas Migi protege Shinichi e toma o controle da luta. Com a ajuda de Migi, Shinichi avança em direção a A. Em um momento crítico, Shinichi apunhala A no peito com a barra de metal, ferindo-o gravemente. A está chocado e não consegue entender como um humano comum poderia machucá-lo. Migi diz a Shinichi para acabar com A, mas Shinichi se recusa, não querendo se tornar um assassino. Isso permite que A escape. A planeja encontrar Tamiya e se fundir com ela, mas quando chega até ela, cai em uma armadilha e é morto por uma explosão de gás. Meses depois, a escola reabre. Tamiya vai a uma palestra, mas começam rumores sobre sua gravidez. Os professores falam em demiti-la porque ela não é casada e a identidade do pai é desconhecida. Tamiya decide deixar sua identidade humana para trás. Antes de ir embora, ela encontra Shinichi uma última vez. Ela explica que todos os seres vivos têm regras que devem seguir. E quando ela tomou o controle de um cérebro humano, foi instruída a consumir humanos. Shinichi pergunta o que ela planeja fazer com seu bebê. Tamiya diz que vai experimentar nele e matá-lo se não for útil. Isso deixa Shinichi muito bravo, e Tamiya sente sua raiva. Pronta para atacá-lo, Tamiya para quando vê que Shinichi está perdendo sua integridade. Ela decide não matá-lo e poupa sua vida. Mais tarde naquela noite, a mãe de Tamiya vem visitá-la. Imediatamente ela percebe que a pessoa à sua frente não é sua verdadeira filha. Tentando chamar a polícia, Tamiya rapidamente se transforma e mata sua própria mãe. Tamiya fica surpresa que sua mãe pôde ver através de seu disfarce. Enquanto isso, Shinichi descobre que Migi pode se descolar de seu braço por até 3 minutos e pode se transformar em ferramentas mais complicadas, até mesmo uma arma. Ao mesmo tempo, os pais de Shinichi planejam uma viagem para Sakurazaki, deixando-o sozinho em casa. Durante a conversa, seu pai menciona que Shinichi nunca passou por uma fase rebelde. Ele acha que isso pode ser porque quando Shinichi era pequeno, sua mãe o salvou de óleo quente, o que deixou uma cicatriz em sua mão. Depois da conversa, os pais de Shinichi se despedem e pedem para ele se cuidar enquanto estão fora. No dia seguinte, Shinichi vai para a escola e vê algo perturbador. Nagai está sendo atacado por um grupo de garotos. Preocupado, ele intervém e diz para eles pararem. Um dos atacantes tenta assustar Shinichi, mas ele se mantém firme. O líder Mitsu decide então atacar Shinichi. A surra continua até que Kana, uma garota, intervém e convence Mitsu a parar. Kana está curiosa sobre por que Shinichi interviria, mesmo parecendo fraco. Quando ela olha nos olhos dele, ela sente algo estranho e pergunta quem ele realmente é, mas Shinichi permanece em silêncio. Mais tarde na escola, Murano e Yuko perguntam a Shinichi sobre a briga. Ele diz que não é nada demais. O amigo de Shinichi, Kamiju, aparece e o elogia por enfrentar os agressores de Nagai. Kamiju oferece ajuda se Shinichi tiver mais problemas com Mitsuo. Após a escola, Shinichi e Murano caminham juntos para casa e encontram Kana esperando por ele. Ela está confusa sobre por que ele não fugiu durante a briga. Murano diz a Kana que as ações de Shinichi não são incomuns. Enquanto eles se afastam, Mitsuo e sua gangue os emboscam, capturando Murano e levando Shinichi a uma área vazia onde Mitsuo está esperando. Mitsuo começa a bater em Shinichi, que diz a Midi para não interferir. Midi avisa que se as coisas ficarem muito perigosas, ele terá que intervir. Shinichi começa a perder a luta, e em desespero, Migi se transforma em uma arma. Nesse momento, Kamiju e Nagai chegam com seus amigos, salvando Shinichi e Murano. Após a luta, Murano leva Shinichi para sua casa para tratar seus ferimentos. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ele pergunta se ela acha ele estranho. Ela o tranquiliza, dizendo que ele é incrível por se importar tanto com os outros. Shinichi oferece um lugar para Murano ficar, mas ela recusa. Ele fez o seu melhor para conseguir transar, mas... Quando se despedem, Kana aparece para pedir desculpas pelo transtorno e oferece sua mão em sinal de amizade. Shinichi aperta sua mão, mas Kana de repente sente algo estranho. Vendo o desconforto dela, Shinichi rapidamente se despede. Midi avisa Shinichi para ter cuidado com a Kana, pois ela pode sentir os mesmos sinais que os parasitas. Ele também menciona que Murano tem uma capacidade semelhante, embora mais fraca, de perceber esses sinais. Em outra cena, os pais de Shinichi são mostrados se divertindo nas férias. De repente, um parasita ataca e decapita brutalmente sua mãe. Pouco depois, Shinichi recebe uma ligação de um telefone público. É seu pai ferido que mal consegue dizer as palavras monstro e o nome de sua mãe antes que a ligação termine abruptamente, deixando Shinichi em choque e tristeza. No dia seguinte, Shinichi acorda ainda ansioso e aguardando notícias de seu pai. Midi interrompe avisando-o de que um novo parasita está vindo. Shinichi pega uma faca da cozinha pronto para se defender.
Midi informa que o parasita está bem na porta. Quando a porta se abre, Shinichi fica chocado ao ver sua mãe lá. Ela está procurando por seu pai, que de alguma forma sobreviveu ao ataque. Shinichi começa a falar com sua mãe como se ela realmente estivesse ali. Midi tenta fazê-lo ver a razão, mas antes que ele possa, a mãe de Shinichi se transforma e o esfaqueia no coração. Depois de atacar, ela recua. Vendo como a situação está ruim, Midi decide se fundir ao coração de Shinichi para salvar sua vida. Midi distribui suplementos como açúcar e água por todo o corpo de Shinichi. Shinichi acorda com o som de um telefone tocando. Quando ele coloca os óculos, percebe que sua visão está embaçada, então ele os tira. Ele vai ao banheiro e vê que Midi selou o ferimento em seu peito. A realidade do que aconteceu cai sobre ele e ele se sente profundamente triste. O telefone toca novamente e Shinichi atende. É o hospital. A enfermeira o tranquiliza dizendo que seu pai está seguro e pede para ele trazer algumas roupas. Shinichi concorda, mas é interrompido quando Murano chega. Ela está preocupada porque ele não tem ido à escola. Shinichi explica que seu pai sofreu um acidente e ele precisa de alguns dias de folga da escola. Com vingança em sua mente, Shinichi vai para Sakurazaki. No barco, ele se perde em seus pensamentos até que uma jovem chamada Maki se aproxima dele. Ela pergunta se ele está bem, mas ele não responde à sua pergunta. Em vez disso, ele pergunta se ela é de Sakurazaki. Quando ela diz que sim, ele pergunta se ela sabe como chegar ao hospital. Ela diz que sim e concorda em mostrar o caminho. Enquanto isso, a polícia visita o pai de Shinichi e diz a ele que sua esposa pode ainda estar viva. Eles acham que sua visão anterior foi devido ao estresse pós-traumático. Depois que eles saem, Shinichi chega e tenta contar ao pai sobre a morte da mãe, mas sente uma dor aguda no peito e percebe que não consegue chorar. O pai dele lhe diz que a mãe de Shinichi está desaparecida, o que o choca. Seu pai acha que o incidente anterior foi apenas um pesadelo ruim, mas Shinichi insiste que sua mãe foi morta por um monstro. Seu pai pede desculpas por mencionar isso ao telefone e tenta desconsiderar como um mal-entendido. Quando Shinichi começa a explicar sobre os parasitas, seu pai o interrompe e pede para ele parar. Após a conversa, Shinichi decide se hospedar em uma pousada próxima para ficar perto de seu pai. Ele descobre que Maki, a mulher que conheceu no barco, é a filha do dono da pousada. Aquela noite, Midi conta a Shinichi sobre uma nova vulnerabilidade. Por causa dos reparos, Midi agora precisa dormir por 4 horas todos os dias, e não acordará mesmo que haja perigo. Isso é diferente de antes, quando Midi sempre podia acordar se algo acontecesse. No dia seguinte, Shinichi visita seu pai no hospital trazendo revistas e um jornal. Ele passa um tempo lá fora vigiando enquanto Midi dorme. Durante esse tempo, Maki aparece e começa uma conversa. Ela pergunta se ele tem uma namorada, mas ele não responde, porque ele também é virgem como você e eu. De repente, Midi acorda e diz a ele que há um parasita por perto. Shinichi rapidamente pede a Maki direções para a praia. Ela aponta na direção certa. Seguindo as instruções dela, Shinichi corre o mais rápido que pode. Ele se depara com um muro alto e facilmente pula por cima, continuando a perseguir o parasita. Mas em vez de sua mãe, ele encontra um homem diferente. Este homem se apresenta como Yuta. Enquanto conversam, Shinichi descobre que Yuta tem uma história semelhante à sua. Yuta também tem um parasita chamado Joe vivendo nele. Ao contrário de Midi, a tentativa de Joe de controlar o cérebro de Yuta falhou quando Yuta caiu de um penhasco no mar, interrompendo o processo. Joe acabou perto do pescoço de Yuta, salvando ambos de se afogarem. Após esse encontro surpreendente, Shinichi e Yuta vão até o terraço do hospital. Com a vista tranquila ao redor, Shinichi compartilha sua própria história, criando um vínculo entre eles. Lágrimas escorrem pelo rosto de Uda enquanto ele conta a sua história. Joe e seu parasita fica confuso com essa reação humana. Uda sente uma profunda empatia por Shinichi e oferece sua ajuda. As experiências compartilhadas fazem Shinichi sentir uma conexão e um entendimento que ele não esperava. Quando a noite cai, Shinichi percebe que as mudanças de Migi lhe deram habilidades físicas incríveis, permitindo-lhe realizar façanhas atléticas com facilidade. No entanto, ele também se pergunta se partes de Migi afetaram seu cérebro, o que pode explicar por que ele não consegue mais chorar desde que Migi o curou. No dia seguinte, Shinichi decide sair para espairecer e encontra Maki novamente. Eles conversam por um tempo, e Shinichi pergunta o que ela acha que significa ser humano. Sua resposta ponderada lhe dá um pouco de conforto. Nesse momento, o telefone de Shinichi toca, é Uda, e ele encontrou o parasita. Shinichi diz a Uda para encontrar um lugar seguro, mas Uda diz que está indo para um desfiladeiro na montanha. Shinichi decide segui-lo até lá. Enquanto Shinichi faz seu caminho para o desfiladeiro da montanha, Midi se cansa e se transforma em uma lâmina. Uda se encontra encurralado em um penhasco pela mãe de Shinichi, que está sendo controlada por um parasita. O parasita quer matar Uda atacando seu cérebro. Joe, o parasita dentro de Uda, tenta protegê-lo, mas Uda não é forte o suficiente. Durante a luta, Joe percebe que o parasita controlando a mãe de Shinichi está fixado em um alvo. Apesar dos esforços de Joe para proteger Uda, ele se machuca e cai do penhasco gravemente ferido. Nesse momento, Shinichi chega com Midi como uma lâmina poderosa.
O parasita fica chocado ao ver Shinichi vivo e o ataca. Os novos reflexos e agilidade de Shinichi o ajudam a desviar dos ataques. Shinichi usa suas habilidades aprimoradas para cortar os tentáculos do parasita. Assim que ele está prestes a dar o golpe final, ele nota uma cicatriz no corpo de sua mãe, lembrando-o de sua humanidade. Ele hesita, dando ao parasita uma chance de contra-atacar. De repente, um ataque surpresa por trás joga o parasita no mar. Joe e Uda conseguiram mover os órgãos vitais de Uda, salvando sua vida. Embora o parasita controlasse o corpo de sua mãe, Uda acredita que Shinichi não deveria ter sido aquele a terminar com a vida dela. Após a intensa batalha, Shinichi se despede de Maki e vai ver seu pai. Eles conversam e Shinichi tranquiliza seu pai dizendo que o amor de sua mãe ainda está presente. Ele aprende com seu pai que ela morreu rapidamente sem sentir muita dor. Sentindo-se esgotado, Shinichi adormece. Enquanto isso, Kana e Murano sentem a presença de Shinichi. Murano chama seu nome e Shinichi se vira, revelando sua aparência de bate-papo transformada. Em outro lugar, Tamiya também mudou e sua barriga cresceu. Ela designa um novo parceiro para vigiar Shinichi, já que vê tanto a ameaça quanto o potencial que ele representa. Kana está andando por aí com uma foto de Shinichi em seu telefone quando Mitsu se aproxima dela, sentindo ciúmes. Ele pergunta a Kana se ela tem sentimentos por Shinichi, mas Kana diz que isso não é da conta dele e vai embora. Mais tarde, Mitsu espera por Shinichi fora da escola e o leva para o local onde tiveram a última briga. Lá, Mitsu pergunta a Shinichi sobre seu relacionamento com Kana, mas Shinichi nega que algo esteja acontecendo. Quando Shinichi tenta sair, Mitsu ataca, mas Shinichi desvia facilmente e o avisa para parar. Mitsu continua lutando, mas Shinichi habilmente evita seus socos e eventualmente o derruba. Logo depois, Murano aparece, preocupada com Shinichi. Ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem, e eles começam a caminhar juntos. Durante a conversa, Murano pergunta de forma divertida se ele é realmente o Shinichi, e ele responde brincando, perguntando se ela é realmente a Murano Satomi, fazendo-a sorrir. Quando Shinichi chega em casa, vê o pai bebendo e sugere que ele deveria comer em vez disso, mas o pai o ignora. No dia seguinte na escola, Shinichi e Murano descobrem que os sentidos de Shinichi estão mais aguçados, o que o leva a um acidente próximo. Eles encontram um cachorro moribundo, e Shinichi o carrega para um parque para passar seus últimos momentos com Murano. Enquanto estava lá, Murano percebe a mudança em Shinichi, mas o clima fica sombrio quando o cachorro morre. Shinichi joga fora o corpo, dizendo que agora é apenas carne sem vida. Murano, chocada e emocionada, diz que Shinichi parece diferente e sai correndo em lágrimas. Confuso, Shinichi pede ajuda a Midi, que diz que seu comportamento é mais como o de um parasita do que de um humano. Refletindo sobre isso, Shinichi decide enterrar o cachorro no parque. Na escola, Migi avisa Shinichi sobre um novo parasita. O parasita, chamado Shimada, se apresenta a Shinichi e diz que quer ser amigo. Durante a aula de ginástica, Shinichi tenta se misturar enquanto corre na pista, mas Shimada facilmente supera todos, surpreendendo todos, exceto Shinichi. Após as corridas, Shinichi e Shimada conversam em particular. Shimada revela que Tamiya mudou de nome, e que ele sempre tentou evitar machucar humanos. Ele quer encontrar uma maneira de humanos e parasitas coexistirem. Midi de repente interrompe, dizendo a Shinichi para ir embora. Mais tarde, Shinichi questiona Midi, que admite que estava cansado e não queria mostrar sua fraqueza para Shimada. Kana sente a presença de Shinichi e se move em sua direção, mas esbarra em Shimada, confundindo-o com Shinichi. Curioso, Shimada agarra seu braço para fazer mais perguntas. Nesse momento, Shinichi chega e avisa Shimada para ficar longe de seus amigos. Shimada diz que não quer brigar e vai embora, percebendo o estado de cansaço de Midi. Após o encontro, Kana convida Shinichi para sair e ele concorda. No entanto, ao saírem, eles encontram Murano, que passa por eles sem reconhecer. Mais tarde naquela noite, Shimada muda sua aparência para parecer outra pessoa. Ele finge ajudar uma menina perdida, levando-a a um local escondido, onde a ataca e a devora. No dia seguinte, Shimada vê Kana. Ela fica assustada e tenta fugir, mas acidentalmente esbarra em Mitsu. Vendo Kana chateada, Mitsu confronta Shimada e o leva a um banheiro. Dentro, Shimada rapidamente nocauteia Mitsu com um soco e o avisa para ficar fora de problemas ou enfrentar sérias consequências. Quando Shimada sai do banheiro, Yuko o vê e fica claro que ela tem uma queda por ele. Mais tarde na aula, Akihiro percebe Yuko desenhando Shimada em seu caderno. Yuko cora enquanto Akihiro brinca e a provoca, dizendo que Shimada parece bonito, mas meio falso. Yuko pensa no que Akihiro disse, se perguntando se pode haver alguma verdade nisso. Enquanto isso, o pai de Shinichi está conversando com a polícia. Eles enfatizam a importância de manter os monstros em segredo para evitar causar pânico. Um policial mostra ao pai de Shinichi um esboço da criatura, perguntando se está correto. Ele confirma que sim. Descobrimos que o irmão mais velho de Yuko, que é policial, fez o esboço. Yuko dá uma olhada no desenho enquanto seu irmão dorme, mas ele acorda e pega o caderno de volta, dizendo que não é importante. Yuko mostra ao irmão o esboço que fez de Shimada e pergunta se ele percebe algo estranho no rosto de Shimada, mas ele acha que Shimada parece normal.
No dia seguinte, Yuko vê Shimada novamente. Ela observa quando uma bola de beisebol acerta sua cabeça, fazendo um buraco em seu crânio. Incrivelmente, Shimada tranquiliza o time de beisebol dizendo que está bem e cura o ferimento instantaneamente, deixando Yuko apavorada. Depois, Shinichi fala com Murano, tentando explicar que ele não tem conexão com Kana. A conversa deles é interrompida por Midi, que diz a ele que Shimada está em apuros com a gangue de Mitsu fora da escola. Preocupado com uma briga, Shinichi corre para a cena sem sua mochila. Ele chega bem a tempo de parar Shimada e acusa-o de revelar sua verdadeira natureza. Shimada nega isso, dizendo que é a vítima, e se afasta calmamente. Shinichi diz ao grupo de Mitsu para deixar Shimada em paz, e volta para a escola onde Murano está esperando com sua mochila. Shimada reaparece, perguntando a Shinichi por que ele parou os valentões. Shinichi nega qualquer envolvimento e ignora Shimada. Murano pergunta sobre a discussão de Shinichi com Shimada, e Shinichi diz que Shimada é louco. Isso desaponta Murano e ela se afasta chateada. Mais tarde naquela noite, enquanto estava no banheiro, Shinichi pensa em como tem agido. Ele se sente confuso e preocupado. Midi tenta animá-lo. Midi diz a ele que ele cresceu e mudou e promete ajudá-lo se necessário. Isso faz Shinichi se sentir um pouco melhor. Enquanto isso, Yuko continua observando Shimada. Ela o vê mudar de aparência novamente, confirmando suas suspeitas. Lembrando-se do desenho de seu irmão, ela decide aprender mais sobre essas criaturas. Em casa, o irmão de Yuko conta a ela o que sabe sobre os parasitas. Ele diz que eles são muito perigosos e comem humanos. Com essa informação, Yuko decide confrontar Shimada na sala de arte. Yuko reúne coragem e diz a Shimada que sabe o seu segredo. Ela pede para ele parar de machucar as pessoas. Sentindo-se ameaçado, Shimada decide matá-la. Enquanto isso, Migi diz a Shinichi que Shimada está agindo agressivamente novamente. Shinichi decide que precisa agir e sai da sala de aula para encontrar Shimada. Yuko enfrenta o ataque de Shimada e habilmente desvia de seus golpes. Ela joga thinner de tinta nele, causando-lhe ferimentos graves. Aproveitando a oportunidade, ela escapa por uma janela e aterrissa em segurança do lado de fora. 2 alunos e um professor veem o comportamento violento de Shimada no corredor e infelizmente encontram um destino sombrio. Os professores rapidamente evacuam a escola enquanto Shimada continua seu ataque. Shinichi percebe que a turma de Murano está desaparecida, então ele vai ao 3º andar para encontrá-la. Em meio ao caos e corpos caídos, ele recupera o foco com a ajuda de Midi. Shinichi encontra Murano e seus colegas de classe, mas o medo deles os leva a fugir, apenas para serem pegos por Shimada. Decidido a proteger Murano, Shinichi a leva para fora do perigo e garante que ela esteja segura. A polícia chega à escola para lidar com Shimada, mas ele os domina um por um. Shinichi decide resolver a situação por conta própria e confronta Shimada em um telhado próximo. Combinando suas forças, Shinichi e Migi lançam uma pedra em Shimada, perfurando seu coração e eliminando a ameaça. Depois, o governo japonês debate se deve ou não informar o público sobre os parasitas. Eles discutem uma maneira de identificar essas criaturas. Descobrem que puxar o cabelo de um parasita faz com que ele se mova, já que os cabelos são parte de suas células. Eventualmente, o governo introduz um novo método de cumprimento usando essa técnica para garantir a segurança das pessoas. Alguns dias depois, Kana assiste às notícias no celular. Ela vê Shinichi de longe e caminha em sua direção. Ela tenta arrancar um fio de cabelo dele como teste. Shinichi percebe sua tentativa, mas a deixa pegar uma mecha de seu cabelo que ela guarda em um lenço. Eles conversam brevemente e Shinichi diz para ela se afastar quando sentir sua presença. Em outra cena, um parasita chamado Gotou invade um esconderijo da Yakuza, eliminando rapidamente os mafiosos um a um. Os membros da gangue ficam chocados com sua velocidade e força incríveis. Após o massacre, o único sobrevivente pergunta a Gotou por que ele fez aquilo. Gotou explica que estava apenas testando suas habilidades. Gotou muda sua aparência e sai com seu parceiro encontrando seu chefe, Hirakawa, em um carro. Shinichi e Murano começam a passar mais tempo juntos. Eles vão ao cinema e fazem caminhadas no parque. O dia deles termina com um beijo na porta dela. Kana, ainda procurando por Shinichi, os vê se beijando, mas sai silenciosamente. Ela tem mais um favor para pedir a Shinichi. No dia seguinte, Kana encontra Shinichi em um local de cerimônia de oração. Migi sente muitos parasitas por perto, então Shinichi vai verificar. Ele descobre que Hirakawa, um parasita, está concorrendo a prefeito com outros parasitas apoiando-o. Gotou vê Shinichi, mas não o considera uma ameaça. Kana escolheu o local de encontro porque é perto de sua casa. Eles conversam e Kana revela que pode sentir pessoas além de apenas Shinichi. Isso deixa Shinichi preocupado. Depois da conversa, Shinichi volta para casa e Migi avisa para não contar muito a Kana para mantê-la segura. Apesar do risco, Shinichi decide ajudar Kana. Enquanto isso, Kana sonha com Shinichi protegendo-a de monstros, mostrando seus sentimentos crescentes por ele. Alguns dias depois, Shinichi encontra Kana em um prédio abandonado enquanto Migi está dormindo. Ele compartilha tudo o que sabe sobre os parasitas.
Kana se sente um pouco decepcionada, esperando algo mais emocionante. Ela diz a Shinichi que pode diferenciá-lo de outros parasitas, o que o tranquiliza. Mais tarde, Shinichi passeia com Murano enquanto Kana observa secretamente. Midi acorda e percebe as ações de Kana. Tarde da noite, Midi diz a Shinichi que a habilidade de Kana ficou mais forte, fazendo com que ela emita ondas semelhantes a um parasita, mas mais fracas. Isso preocupa Shinichi. Ele admite que compartilhou informações sobre os parasitas com Kana, e Migi diz que já suspeitava disso. Shinichi pergunta se Migi pode se mostrar para Kana. Após discutir os riscos e benefícios, Migi concorda. No dia seguinte, eles vão procurar por Kana, mas Migi sente outro parasita por perto. Kana se prepara para encontrar Shinichi enrolando o cabelo em seu dedo. Ela sente sua presença e vai para o prédio abandonado onde se encontraram antes. Quando ela chega, vê um parasita devorando um corpo. Apavorada, ela tenta fugir, mas vê Shinichi perto da saída. De repente, um parasita a ataca com uma lâmina, ferindo-a gravemente. Shinichi fica furioso e pede a Midi para assumir o controle. Ele avança contra o parasita e arranca seu coração com um movimento poderoso, jogando-o contra a parede. Ele pega Kana em seus braços. Ela começa a falar sobre um sonho que teve, mas então morre devido aos seus ferimentos. O fio de cabelo que ela segurava escorrega de seus dedos enquanto menciona seu sonho. Alguns dias se passaram e Shinichi se encontrou no funeral de Kana. O evento foi sombrio e pesou em seu coração. Após a cerimônia, ele deixou o local, mas foi inesperadamente parado por Mitsuo. Dominado pela dor e raiva, Mitsuo começou a socar Shinichi repetidamente. Ele exigiu saber por que Shinichi não protegeu Kana, e questionou por que Shinichi não derramava uma única lágrima. Mitsuo duvidava se Shinichi era sequer humano. Movido por sua própria frustração e raiva, Shinichi deu um soco forte no nariz de Mitsuo. Ele disse com ferocidade a Mitsuo que ele já não era completamente humano. Ele encarou a dura realidade de como vidas podem ser facilmente tiradas. Cheio de emoções, Shinichi se retirou para uma floresta, tentando lidar com sua turbulência interna. Ele questionou sua própria calma e se perguntou se Midi havia assumido o controle de sua mente. Em sua angústia, Shinichi começou a bater a cabeça contra uma árvore, tentando entender seus sentimentos. Migi, percebendo o dano auto-infligido, insistiu para que ele parasse. Em um momento de reflexão profunda, Shinichi percebeu que, pelo menos por agora, seu sangue ainda era vermelho. Alguns dias depois, o grupo de Hirakawa se reuniu para discutir os eventos recentes, particularmente o parasita que Shinichi havia derrotado. Eles estavam trabalhando para estabelecer zonas seguras onde os parasitas pudessem se alimentar sem ameaçar os humanos. Entre eles estava Tamiya, agora conhecida como Tamura, que fazia parte da equipe do prefeito. Durante a reunião, Tamura mencionou Shinichi, aconselhando os outros a deixá-lo em paz por enquanto, enfatizando que não era o momento certo para interferir com ele. Mais tarde naquela noite, Tamura voltou para casa. A babá dela estava tendo dificuldades para acalmar seu bebê chorando. Em uma demonstração surpreendente de controle, Tamura se aproximou e sussurrou para o bebê. Para o espanto e terror da babá, o bebê imediatamente parou de chorar. A babá, sobrecarregada pela situação incomum, fugiu da casa com medo. Depois, Tamura contatou um detetive particular chamado Kirimori. Ela o contratou para investigar Shinichi de perto e coletar informações detalhadas sobre ele. Eles elaboraram um plano para testar as capacidades de Shinichi, enviando um grupo de indivíduos para atacá-lo. Quando o grupo executou o plano, Shinichi se defendeu facilmente, mostrando suas impressionantes habilidades de luta. Durante todo o encontro, Kirimori observou de perto e documentou cada detalhe das ações de Shinichi. Após o teste, Kirimori se encontrou com Tamura para relatar suas descobertas. Ele informou-a que Shinichi possuía habilidades de combate notáveis, descrevendo como ele repeliu facilmente os atacantes. No entanto, Tamura não estava completamente satisfeita com essa informação. Ela perguntou especificamente se Kirimori tinha notado algo incomum na mão direita de Shinichi. Kirimori respondeu que não havia observado nada fora do comum. A suspeita de Tamura aumentou com essa resposta. Ela começou a achar que Shinichi havia passado por mudanças significativas e sua curiosidade sobre quais poderiam ser essas mudanças aumentou. Mais tarde naquela noite, Shinichi decidiu visitar o local onde Kana tinha perdido a vida tragicamente. Ele não sabia que Kirimori, o investigador particular, estava secretamente seguindo-o. Shinichi, conversando com Migi, compartilhou seu desejo de lembrar a tristeza de perder um amigo, não querendo deixar esse sentimento desaparecer. Enquanto isso, Kirimori estava escondido ali perto, gravando tudo com sua câmera. Ele notou algo incomum na mão direita de Shinichi, mas antes que ele pudesse investigar mais, Migi sentiu um intruso. Agindo rapidamente, Migi se desprendeu do braço de Shinichi e tentou atacar Kirimori, ferindo a perna e o braço do detetive. No entanto, ao se afastar de Shinichi, Migi ficou mais fraco, permitindo que Kirimori escapasse, embora ele tenha deixado sua câmera para trás no tumulto. Migi então de repente ficou com muito sono e adormeceu, dando a Kirimori a chance de escapar sem sofrer ferimentos mais graves. Quando Shinichi e Migi voltaram para casa, perceberam que Kirimori os estava seguindo há um tempo.
Essa percepção encheu Shinichi de medo e ansiedade, preocupado que o detetive pudesse usá-lo para algum tipo de experimento. No dia seguinte, esses pensamentos ansiosos o atormentaram quando ele foi à escola. Ele se sentia paranoico, certo de que estava sendo vigiado. Essa paranoia se tornou tão intensa que ele começou a ver seus colegas de classe como se estivessem olhando para ele como se fosse um monstro, o que o fez sair abruptamente da escola e correr de volta para casa. Ao chegar em casa, Shinichi foi para a varanda tentar se acalmar. De lá, ele avistou Kirimori ainda observando-o à distância. Assim que Kirimori percebeu que Shinichi o tinha visto, ele rapidamente fugiu do local. Essa visão apenas aumentou a paranoia e o medo de Shinichi, fazendo-o sentir-se mais encurralado e vigiado do que nunca. Ao cair da noite, Shinichi decidiu encontrar-se com Murano no parque, esperando por uma conversa tranquila. No entanto, a conversa deles rapidamente se transformou em mais uma discussão acalorada sobre a transformação dele. Murano estava visivelmente chateada, e Shinichi podia ver a dor nos olhos dela. Apesar de sua forte vontade de contar tudo a ela, ele hesitou, com medo de como ela poderia reagir. No final, ele decidiu não revelar toda a verdade, deixando Murano se sentindo magoada e desapontada. Ela se afastou, com um silêncio pesado entre os dois. Enquanto isso, Tamura teve outra reunião tensa com o detetive. Ela insistiu fortemente para que ele parasse de trabalhar para ela, mas o detetive recusou, profundamente envolvido em sua missão. Quando Tamura se virou para sair, o detetive lutou para articular seus pensamentos, o que ela achou engraçado. Naquela noite de volta em casa, Tamura se pegou rindo alto, percebendo que estava começando a experimentar emoções humanas. O detetive voltou para casa e encontrou sua filha dormindo tranquilamente. Ele se serviu de uma bebida para relaxar. Quando sua esposa chegou do trabalho, ela expressou suas preocupações sobre o envolvimento perigoso dele, temendo pela sua segurança e pelo impacto que isso poderia ter na família. Enquanto isso, Shinichi voltou para casa, onde Migi sugeriu que considerassem colaborar com o detetive. Percebendo que não podiam lidar com a situação sozinhos, eles contataram Yuta e Joe para obter assistência. Eles combinaram de se encontrar em um terraço para discutir a estratégia. Migi mostrou uma foto do detetive para Joe, para garantir que ele o reconhecesse. No dia seguinte, com a ajuda de Yuta, Shinichi localizou o detetive. Ele permitiu que o detetive o seguisse até uma esquina, onde revelou que havia antecipado este encontro. Agarrando o braço do detetive, Shinichi o levou até um carro dirigido por Yuta. Eles dirigiram até um local remoto, onde Shinichi começou a relatar toda a sua jornada desde que encontrou Migi, compartilhando os inúmeros desafios e transformações que enfrentou. O detetive ouviu atentamente e então sugeriu que Shinichi deveria se voluntariar como um experimento para beneficiar a humanidade, mesmo que isso significasse sacrificar-se. Tanto Migi quanto Joe eram fortemente contra essa ideia. Migi detalhou as muitas dificuldades que Shinichi enfrentou, enfatizando sua crescente empatia e o vínculo que eles compartilhavam. A intensa discussão tomou um rumo quando Migi revelou que a pessoa que havia contratado o detetive também era um parasita, deixando o detetive atônito e sem palavras. Mais tarde naquela noite, Shinichi recebeu uma ligação inesperada de Tamura. Ela pediu uma reunião no telhado da universidade no dia seguinte. Depois de assistir a uma palestra de genética com seu filho, Tamura encontrou Shinichi no terraço. Ela explicou que os parasitas estavam tentando encontrar uma maneira de coexistir pacificamente com os humanos. No entanto, a raiva de Shinichi aumentou, alimentada pela memória da morte de sua mãe por um parasita. O riso de Tamura só o provocou ainda mais, levando-o a ameaçá-la. A intensa conversa deles foi abruptamente interrompida pela chegada de estudantes no telhado, fazendo com que Tamura saísse rapidamente. Alguns dias depois, Kuromori contratou um investigador para seguir Tamura. O investigador observou Tamura de perto e notou que ela encontrou um homem antes de se separarem. Intrigado, o investigador seguiu o homem e o observou passando tempo com outra mulher, eventualmente levando-a a um estacionamento isolado. Quando o investigador tentou se aproximar, ele se deparou com uma cena horrível. A mulher estava morta e o homem se revelou ser um parasita. Profundamente perturbado por essa descoberta, o detetive procurou Shinichi por ajuda. Shinichi concordou, e juntos foram ao estacionamento onde o investigador testemunhou o evento macabro. Ao chegarem, Shinichi sentiu o cheiro de sangue, mas Migi rapidamente o alertou sobre a presença de outro parasita. Eles decidiram se esconder e esperar o parasita se revelar. Não demorou muito para que o parasita aparecesse, dessa vez com outra mulher desavisada. As intenções do parasita eram claras, e apesar dos avisos urgentes de Migi para se manter escondido, Shinichi não pôde ficar parado por mais tempo. Ele avançou e exigiu que o parasita parasse. A mulher, percebendo que algo estava errado, tentou fugir. No entanto, o parasita, brandindo uma lâmina, a derrubou, ferindo-a fatalmente. Impulsionado por uma mistura de raiva, tristeza e determinação, Shinichi enfrentou o parasita de frente. Migi entrou em ação, ajudando Shinichi na feroz batalha que se seguiu. O detetive, mantendo-se a uma distância segura, gravou toda a luta, impressionado com a incrível velocidade e habilidade tanto de Shinichi quanto do parasita. A batalha foi intensa, com ambos os lados trocando golpes poderosos.
No entanto, o raciocínio rápido e a agilidade de Midi eventualmente lhes deram a vantagem. Midi infligiu ferimentos graves no parasita, enfraquecendo-o significativamente. Com um golpe final decisivo, Midi desferiu um golpe fatal, terminando a vida do parasita. O estacionamento ficou em silêncio, o perigo agora havia passado. Respirando pesadamente, Shinichi se virou para o detetive, que havia assistido a todo o incidente. O detetive admitiu que se sentia sobrecarregado e despreparado para continuar investigando os parasitas. Ele entregou o cartão de memória de sua câmera para Migi, pedindo-lhe que o destruísse para garantir que ninguém mais pudesse usar mal as informações. O detetive então se despediu de Shinichi, expressando sua gratidão, mas também sua intenção de se afastar deste mundo feio. Enquanto isso, o grupo de Hirakawa se reuniu para discutir os eventos recentes envolvendo o detetive e Shinichi. O incidente no estacionamento perturbou gravemente a área de alimentação deles, resultando na morte de um dos seus. Reconhecendo que capturar Shinichi vivo estava se tornando cada vez mais improvável, Tamura pediu que seu corpo fosse mantido intacto para seu exame se conseguissem capturá-lo. Hirakawa, entendendo a gravidade da situação, designou Godu para lidar com Shinichi. Godu, um membro implacável e eficiente do grupo, garantiu a eles que Migi seria o responsável por realizar a execução. No dia seguinte, enquanto Shinichi ia para a escola, Migi o alertou sobre a presença de 3 parasitas se aproximando. Percebendo o perigo que representavam para seus colegas de classe, Shinichi rapidamente decidiu sair do recinto escolar para evitar qualquer dano colateral. Ele se moveu rapidamente por uma área residencial, tentando se distanciar da escola. Durante esse tempo, Migi informou que precisava de um descanso de 4 horas devido à exaustão. Sabendo que precisava ganhar tempo, Shinichi chamou um táxi e o direcionou para um local isolado onde poderia gerenciar melhor a ameaça iminente. Ao chegar à área remota, Shinichi encontrou inesperadamente Migi. Migi, percebendo o sinal enfraquecido da mão direita de Shinichi, parecia confuso, pois isso contradizia os relatos que ele havia recebido sobre a força de Shinichi. Percebendo o perigo imediato, Shinichi decidiu fugir. Apesar da aparência inicialmente lenta de Migi, ele rapidamente demonstrou sua habilidade de acompanhar Shinichi. Após uma breve perseguição, Shinichi conseguiu obter uma vantagem temporária e chegou a uma estrada principal, pensando que havia escapado. No entanto, Migi reapareceu por trás de uma van, revelando que ele não estava sozinho, mas fazia parte de um grupo maior. Assim que o período de descanso de Migi terminou, ele acordou e rapidamente avaliou a situação. Migi identificou que os outros 2 parasitas que os perseguiam faziam parte do corpo de Migi, tornando Migi significativamente mais poderoso e equipado com várias lâminas, ao contrário de um parasita comum. A batalha que se seguiu foi intensa e exaustiva. Migi se viu em desvantagem devido à força superior de Migi e às múltiplas lâminas. Durante a luta, Migi conseguiu ferir Shinichi. Entendendo que a cabeça de Migi era o centro de controle, Migi elaborou um plano. Ele instruiu Shinichi a levar Migi para a floresta, onde as árvores densas poderiam servir como barreiras. Shinichi habilmente manobrou entre as árvores, evitando os ataques de Migi e lançando contra-ataques. A batalha foi feroz, mas Shinichi eventualmente conseguiu decapitar Migi, aparentemente acabando com a ameaça. No entanto, Migi logo detectou que Migi continha não 3, mas 5 parasitas dentro de seu corpo. Esta revelação inesperada apresentou Godu, o cérebro por trás do grupo. Godu rapidamente enfrentou Shinichi, demonstrando uma velocidade e força extraordinárias que superaram em muito as de Migi. Aflito, Shinichi recuou para a estrada. Com a ajuda de Migi, conseguiram pular em um caminhão que passava, na esperança de escapar. Godu, no entanto, alterou a forma de suas pernas, permitindo-lhe perseguir o caminhão com velocidade incrível. Justo quando Godu estava prestes a desferir um golpe fatal, Migi interveio, fazendo com que Godu colidisse com um caminhão que vinha na direção oposta. Essa reviravolta repentina salvou tanto Shinichi quanto Migi de DP. Situação crítica. Detetive Kuromori chega em casa apenas para encontrar uma cena devastadora. Os corpos sem vida de sua esposa e filha. Em choque e buscando ajuda, ele entra em contato com a polícia. Detetive Hirama, já informado sobre a crise dos parasitas, insta Kuromori a compartilhar qualquer informação que tenha. Sentindo-se sobrecarregado e precisando de tempo para processar a tragédia, Kuromori pede um lugar tranquilo para pensar. Antes de partir, ele escreve um bilhete com o nome Tamura, e então desaparece, deixando um rastro de perguntas. Durante esses eventos, Shinichi troca de roupa e sai para encontrar um lugar para comer. Enquanto está a caminho, ele entra em contato com seu pai urgentemente, aconselhando-o a sair de casa imediatamente, pois a criatura que matou sua mãe está chegando. A gravidade da situação pesa fortemente sobre Shinichi enquanto ele se move rapidamente para garantir a segurança de seu pai. Em uma sequência diferente, mudamos nosso foco para Temura, que está passeando casualmente pela rua. De repente, ela é confrontada pelos membros do grupo de Hirakawa, que estão desconfiados de suas ações. Pensando rapidamente, Tamura elabora um plano inteligente para levar os 3 parasitas inimigos para um antigo prédio abandonado. Uma vez dentro, ela assume um risco significativo ao se dividir em 2 partes. Uma parte entra no corpo de um inimigo, assumindo o controle de sua metade inferior e causando sua morte de dentro para fora.
Então ela habita o corpo da parasita feminina entre o trio, que é subsequentemente morta pelo último inimigo restante. Rapidamente, Tamura surpreende o último inimigo, desmantelando e acabando com a ameaça. Após o confronto intenso, Tamura volta para casa apenas para descobrir que Kuromori sequestrou seu filho. Ele deixa uma nota instruindo-a a encontrá-lo no Parque Hikari. Temendo pela segurança de seu filho, Tamura entra em contato com Shinichi, pedindo-lhe para encontrá-la no parque, pois ela tem algo importante para discutir. Tamura ficou frente a frente com Kuromori. No parque, ele zombou dela, declarando que ela nunca poderia compreender a verdadeira essência da humanidade ou o profundo laço da paternidade. Em um movimento inesperado e desesperado, Kiramori tentou jogar o bebê do deck de observação. Tamura reagiu com velocidade relâmpago, cravando uma lâmina nele. Ela salvou seu filho, mas fez Kiramori despencar para a morte abaixo. Pouco depois, o detetive Hirama e sua equipe chegaram à cena caótica. Encontraram Kiramori em seus momentos finais. Com seus últimos suspiros, ele conseguiu fornecer informações vitais, descrevendo Tamura de branco segurando seu bebê, ambos cobertos de sangue. Ele expressou um alívio agridoce ao saber que o bebê não sofreu danos antes de finalmente sucumbir aos seus ferimentos. Enquanto isso, Shinichi encontrou Tamura em outra parte do parque. Ela revelou uma verdade surpreendente, que parasitas poderiam existir sem atacar humanos. Ela também o alertou sobre o perigo extremo representado por Godu, aconselhando Shinichi a evitar um confronto direto com ele. A conversa deles foi subitamente interrompida pela chegada inesperada do detetive Hirama. Reconhecendo Tamura a partir da descrição de Kiramori, Hirama imediatamente começou a atirar nela. Ao invés de fugir, Tamura usou o próprio cabelo para proteger seu bebê das balas. Apesar do tiroteio incessante, ela continuou a se mover em direção a Shinichi. Inicialmente cauteloso com a aproximação dela, a determinação de Shinichi suavizou quando Tamura transformou seu rosto na semelhança de sua falecida mãe, mostrando suas verdadeiras intenções. Percebendo a gravidade da situação, Hirama ordenou que seus oficiais cessassem fogo. Tamura então confiou seu bebê a Shinichi, implorando-lhe que criasse a criança como um humano normal. Aceitando a criança, Shinichi sentiu um profundo senso de dever e responsabilidade. Em um momento inesperado de vulnerabilidade, Tamura agradeceu a Shinichi e compartilhou que ela recentemente experimentou emoções humanas como risos. Escolhendo não escapar, ela enfrentou seu destino de frente, levando à sua morte. Este ato de autossacrifício deixou Midi perplexo, pois ele não conseguia entender por que Tamura escolheu não se salvar quando teve a chance. Enquanto os choros do bebê ecoavam pelo parque, Shinichi estava parado em meio à cena comovente, refletindo profundamente sobre seu passado em um sonho recorrente onde sua mãe retornava de uma viagem. Dominado pela enxurrada de emoções, ele finalmente se permitiu chorar, experimentando uma liberação emocional significativa e um avanço. Após a morte de Tamura, o detetive Hirama leva Shinichi para uma instalação especial. Hirama acredita que Shinichi pode sentir parasitas e ele quer testar essa teoria. Eles organizaram um experimento com um assassino chamado Uragami, que pode identificar parasitas só de olhar para eles. Uragami tem uma habilidade especial para identificar parasitas, e eles esperam que isso os ajude a entender os poderes de Shinichi. Durante o teste, Uragami sente algo estranho sobre Shinichi, mas descarta como se fosse sua imaginação, pensando que ele pode estar exagerando. Após o teste, Shinichi e seu pai são liberados de qualquer suspeita, e eles não fazem mais parte da investigação. O governo então intervém para eliminar a ameaça dos parasitas de uma vez por todas. Eles examinam o corpo de Tamura e os corpos de 3 outros parasitas, o que leva a polícia a rastreá-los de volta a Hirakawa. Eles suspeitam que Hirakawa é o mentor por trás dos parasitas. O detetive Hirama se junta a Yamagishi, que lidera a operação para tornar seus esforços mais fortes e eficazes. Hirama sugere usar as habilidades de Yamagishi para identificar parasitas, pois isso pode ser crucial na luta deles. Após uma reunião de planejamento, o detetive visita Shinichi na escola e pede para ele se juntar à operação por causa de seu profundo conhecimento sobre parasitas. A experiência e compreensão de Shinichi podem ser vitais para o sucesso deles. Poucos dias depois, a operação começa. Os agentes da lei cercam o edifício onde Hirakawa e Godu estão escondidos. Eles guiam as pessoas para fora em grupos de 7 para verificar a presença de parasitas. Quando encontram um parasita, agem rapidamente para eliminá-lo. Yamagishi está lá para ajudar com essa tarefa crítica. Enquanto ele trabalha, ele sente um parasita na linha próxima. Infelizmente, um policial confunde um humano com um parasita e tragicamente o mata, criando caos e confusão. Isso dá a 2 parasitas reais a chance de revidar, danificando o sistema de sensores no processo. Enquanto isso, dentro do prédio, mais parasitas começam a se mostrar. Esse caos ajuda Godu a escapar para outro lugar. Yamagishi decide entrar no prédio e ordena que todos sigam suas ordens, ameaçando matar quem não obedecer, não importa quem seja. Ele começa a procurar por parasitas com Uragami, determinado a encontrar todos. Outra equipe fica na entrada pronta para eliminar quaisquer parasitas que tentem sair.
Depois de algum tempo, Yamagishi e Uragami se separaram. Yamagishi se torna muito bom em detectar parasitas por conta própria. Ele atira em qualquer um que ele acha que é um parasita sem hesitação, dando aos humanos uma vantagem sobre os parasitas. Mais tarde, o grupo de Uragami encontra Godu. Apavorado por sua vida, Uragami foge assim que vê Godu. Enquanto isso, Godu lidera um grupo de policiais em um grande salão. Os policiais começam a atirar nele, mas Godu usa as balas de maneira esperta, derrubando os policiais um por um. Ao mesmo tempo, outra equipe de policiais encontra o esconderijo de Hirakawa. O prefeito avança e compartilha uma ideia assustadora. Ele acredita que os humanos são especialistas em matar e que essa habilidade deve ser usada para o benefício da Terra. Ele sugere reduzir a população humana para diminuir a poluição, argumentando que os parasitas se encaixam naturalmente na hierarquia do mundo e atuam como um resguardo contra as tendências destrutivas dos humanos. Ele afirma audaciosamente que os humanos são a verdadeira praga do planeta. No entanto, os policiais interromperam seu discurso ao abrir fogo. Em meio ao caos, um policial examina o corpo de Hirakawa e faz uma descoberta chocante. Hirakawa era humano o tempo todo. De repente, Godu irrompe na sala. Ele olha para o corpo sem vida de Hirakawa e reflete sobre a natureza misteriosa do prefeito. Sem hesitar, Godu entra em uma violenta fúria, matando todos os policiais na sala, mostrando sua aterrorizante sede de sangue. Enquanto isso, Uragami e um detetive chegam ao grande salão onde Godu esteve. O detetive fica chocado com a destruição causada por apenas um parasita. Antes que o detetive possa reagir, Uragami pega uma arma do chão, atira no detetive e rapidamente foge. Em uma nova cena, o poder mortal de Godu é exibido enquanto ele derruba facilmente vários policiais. Ele encontra o grupo de Yamagishi e rapidamente mata 2 membros. Determinado a enfrentar Godu de frente, Yamagishi e seus soldados restantes vão para o telhado do prédio. Mas quando chegam lá, encontram seus camaradas já mortos. Godu aparece, admitindo que sofreu alguns ferimentos durante a luta. Ele diz a Yamagishi que ele é o único que resta, preparando o palco para o confronto final. Yamagishi desencadeia uma tempestade de balas, tentando derrubar Godu. Mas a velocidade e a habilidade de Godu são óbvias, enquanto ele desvia facilmente das balas, mostrando suas habilidades superiores. A situação muda rapidamente quando Godu lança um contra-ataque, deixando claro que Yamagishi não é páreo para ele. Godu continua seu ataque, demonstrando sua incrível força e agilidade. Yamagishi reage bravamente, mas está claramente em desvantagem. Os movimentos de Godu são precisos e mortais, e ele rapidamente ganha vantagem. O telhado se transforma em uma cena de combate intenso com Godu dominando a batalha. Yamagishi, percebendo que está sendo superado, tenta encontrar uma forma de virar o jogo, mas os ataques implacáveis de Godu deixam pouca esperança. Enquanto isso, na beira do prédio, Shinichi e Hirama saem de seu veículo curiosos sobre relatos de algo estranho caindo do céu. Enquanto olham ao redor, eles se deparam com a cabeça decepada de Yamagishi. Do nada, Godu aparece e ominosamente diz a Shinichi que um dia irá matá-lo, mas não agora porque está muito cansado. Então Godu se retira para as sombras. No dia seguinte, a ansiedade de Shinichi aumenta. Ele começa a ver o rosto de Godu em todos ao seu redor, tornando-o extremamente paranoico. Ele sente que Godu está observando ele em todos os lugares que vai. Buscando conforto, ele vai até Murano e a abraça fortemente. No entanto, seu estresse faz com que ele a machuque sem querer, e ela pede para ele soltá-la. Sentindo-se sobrecarregado e culpado, Shinichi foge, sem saber o que fazer a seguir. Naquela noite, Shinichi vai a um parque para clarear sua mente. Murano, preocupada com ele, o segue e o encontra lá. Eles se sentam juntos compartilhando um momento tranquilo e terno. Murano o convida para sua casa, onde encontram consolo na companhia um do outro. Eles se tornam íntimos e depois, Murano o tranquiliza dizendo que já superaram muitos obstáculos antes e podem fazê-lo novamente. Suas palavras confortam Shinichi, aumentando sua confiança para renovar sua vontade de continuar lutando. Alguns dias depois, enquanto Shinichi está voltando para casa, Migi sente perigo se aproximando. É Godu. Eles rapidamente decidem escapar e pegar um carro com Migi, usando suas novas habilidades de direção. Shinichi sugere que eles vão para um lugar remoto para ficarem seguros, e Migi recomenda ir para as montanhas. Enquanto dirigem pelas estradas montanhosas, Godu os persegue incansavelmente. De repente, o carro deles colide com o veículo de Godu. Shinichi pergunta ansiosamente a Migi se Godu sobreviveu, e Migi confirma que sim. Percebendo que precisam de um novo plano, eles entram na floresta para se esconder. No bosque, Migi dá a Shinichi um isqueiro que encontrou no carro. Migi então se desprende do braço de Shinichi e se posiciona em uma árvore para criar uma distração. Quando chega o momento certo, Migi sinaliza para Shinichi que lança uma lança com uma ponta ardente em Godu. A lança atinge a perna de Godu, fazendo com que suas células se separem instintivamente. Migi aproveita a chance para tentar decapitar Godu, mas a primeira tentativa não é profunda o suficiente. Godu reage rapidamente e bloqueia a segunda tentativa. Durante a luta, Shinichi intervém para ajudar Migi e leva um corte na sobrancelha do ataque de Godu.
Midi avisa Shinichi para se afastar e decide que eles precisam fugir. Com opções limitadas, Shinichi foge sentindo-se culpado por deixar Midi para trás. Enquanto corre, ele pensa sobre o vínculo deles e se sente grato por sua amizade única. As memórias de Midi com Shinichi enchem seus pensamentos, e ele se sente agradecido pelos momentos que compartilharam. Eventualmente, Shinichi encontra uma pequena casa perto de uma aldeia. Uma senhora idosa chamada Mitsuyo sai e o convida a entrar. Ela cuida de seu ferimento e oferece abrigo, mostrando bondade quando ele mais precisa. Nos próximos dias, eles se aproximam e Mitsuyo trata Shinichi como família. Shinichi começa a ter sonhos com Migi em uma forma diferente. Nestes sonhos, Migi diz que sabe quem Shinichi está procurando. Quando Shinichi acorda, ele percebe uma estrutura parecida com um olho em seu braço direito, percebendo que algumas células de Migi ainda estão lá. Um dia, os aldeões visitam Mitsuyo e falam sobre uma criatura que matou alguém, planejando trazer caçadores para lidar com ela. Shinichi ouve e percebe que estão falando de Godu. Ele duvida que os caçadores consigam derrotar Godu e decide enfrentá-lo ele mesmo. Mitsuyo lhe dá conselhos e um facão enferrujado para proteção. Determinado e sentindo um renovado senso de propósito, Shinichi se prepara para o confronto final com Godu. Depois que Shinichi deixou a aldeia, ele foi para o fundo de uma grande floresta. Enquanto explorava, ele tropeçou em Godu, que estava dormindo. Shinichi pensou em atacar Godu com a faca enferrujada que tinha, pensando que essa poderia ser sua única chance de derrotá-lo. Mas quando Shinichi se aproximou, Godu acordou e começou a lutar ferozmente. Shinichi, com medo, rapidamente se escondeu nos arbustos, usando seus sentidos aguçados para não ser pego por Godu. Godu olhou ao redor tentando encontrar Shinichi, mas não conseguiu vê-lo. De repente, Shinichi viu uma oportunidade e pulou de cima com um galho afiado, tentando surpreender Godu. Mas Godu foi rápido e parou Shinichi, jogando-o com força contra uma árvore. Agora sem armas, Shinichi tentou acertar Godu com seus punhos. No entanto, Godu era muito mais forte e devolveu o golpe em Shinichi, jogando-o em uma pilha de lixo próxima. Shinichi se sentiu sem esperança e pensou que talvez não sobrevivesse a essa luta, mas então lembrou-se do ponto fraco de Godu da luta anterior na vila. Reunindo sua coragem, Shinichi pegou uma barra de metal do lixo e apunhalou Godu no local onde ele havia sido ferido antes. Godu gritou de dor, dando a Shinichi um momento para tentar fugir para a floresta, mas antes que pudesse ir longe, Godu o pegou novamente. Justo quando Godu estava prestes a dar o golpe final, algo inesperado aconteceu. A mão de Shinichi, que ainda tinha células de Midi, despertou e o protegeu. Outro parasita emergiu de Godu e se fundiu com a mão de Shinichi. Era Midi. Midi explicou que os parasitas dentro de Godu estavam lutando entre si por causa da barra de metal que Shinichi havia usado. Midi viu isso como uma chance de derrotar Godu por dentro. Midi começou a atacar Godu internamente, mas Godu não era fácil de derrotar. Apesar da luta interna, Godu continuou a resistir. Midi não queria matar Godu porque ambos eram parasitas e compartilhavam uma espécie de parentesco. Então Midi deixou Shinichi tomar a decisão final. No início, Shinichi estava hesitante. Ele pensou sobre o valor de toda a vida e se deveria matar Godu. Mas então ele se lembrou das pessoas que queria proteger, como Murano e Mitsuyo. Percebendo que Godu era perigoso demais para ser deixado vivo, Shinichi decidiu acabar com a vida de Godu para manter todos seguros. No dia seguinte, as notícias se espalharam de que o corpo do monstro havia sido encontrado. Mitsuyo ouviu falar sobre isso e percebeu que Shinichi devia ter sido aquele que derrotou Godu usando o facão enferrujado que ela havia dado a ele. Após a batalha, o comportamento dos parasitas começou a mudar visivelmente. Eles começaram a comer menos carne humana e fazer menos coisas nocivas, quase como se a derrota de Godu tivesse os impactado profundamente. Shinichi começou a ter sonhos vívidos onde via Midi novamente. Nesses sonhos, Midi lhe dizia que precisava dormir por muito tempo porque estar dentro de Godu tinha sido muito difícil para ele. Midi queria que Shinichi tivesse uma mão normal novamente e esperava que Shinichi pudesse esquecer as experiências difíceis que eles haviam passado juntos. Mas quando Shinichi acordou desses sonhos, percebeu que não conseguia esquecer Midi. Um ano depois que Midi partiu, Shinichi estava passando muito tempo com Murano no parque. Ela estava ajudando-o a estudar para os exames de admissão na universidade porque ele não foi aceito na primeira tentativa e planejava se inscrever novamente. Eles gostavam de passear pela cidade juntos. Um dia, enquanto caminhavam, Shinichi pensou ter visto alguém familiar, mas dispensou isso como imaginação. No entanto, ele logo percebeu que era Urugami, um homem perigoso de seu passado. Shinichi tentou seguir Urugami, mas Urugami o enganou e conseguiu sequestrar Murano. Ele os levou para o topo de um prédio alto onde havia outras pessoas. Quando um dos homens viu Urugami com uma faca, tentou detê-lo, mas Urugami matou uma mulher na frente de Murano. Depois de um tempo, Shinichi alcançou o topo do prédio. Ele implorou para Urugami deixar Murano ir, dizendo que faria qualquer coisa que Urugami quisesse. Urugami estava curioso e queria saber por que os humanos sempre querem controlar uns aos outros. Ele acreditava que os humanos eram naturalmente violentos e destinados a se machucar mutuamente. Ele perguntou a Shinichi o que ele achava, já que Shinichi era tanto humano quanto parte monstro. Antes que Shinichi pudesse responder, Murano se manifestou.
Ela disse a Urugami que ele não entendia os humanos e disse que queria ficar com Shinichi. Vendo uma oportunidade, Shinichi tentou salvar Murano, mas Urugami a empurrou da beira do prédio e então atacou Shinichi. Shinichi usou o braço para bloquear a faca e nocauteou Urugami. Ele correu para salvar Murano, mas ela escorregou e começou a cair. Desesperado, Shinichi gritou, mas então viu Midi em sua mente. Midi disse a ele que os humanos são gentis e o incentivou a levantar Murano. Percebendo que a segurava com a mão direita, Shinichi a puxou para a segurança. Shinichi ficou aliviado e agradeceu a Midi pela ajuda. Ele então compartilhou com Murano uma lembrança de um momento em que jogou um cachorro no lixo, mas depois se sentiu mal e deu-lhe um enterro adequado. Murano disse que já sabia disso porque entendia bem o Shinichi. Isso fez Shinichi perceber que os seres humanos precisam estar conectados aos outros ao longo de suas vidas. E é aí que o anime de hoje acaba. Deixe um comentário se você acha que é loucura ser este protagonista. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se para ver mais animes no canal. E nos vemos no próximo.